The millionaire at death's door is saved by words from a black beggar woman and her revelation. Richard Sterling. The name dripped money, power, ice. The guy could buy and sell countries, but here he was, pinned under tons of concrete, choking on dust. A stupid chapel. A vanity project gone wrong. He coughed, tasted blood. Then, a voice. Small, but clear as a bell. "Mister? You okay, mister?" A kid? Jamal. Scrawny, covered in grime, but somehow, impossibly, untouched. Jamal wriggled through the debris. Like a rat, his eyes huge. "You gotta get out of here!" The kid strained, pulling at a beam. It shifted just enough. Richard scrambled out, every breath a knife in his lungs. Jamal pressed something into his hand. Cold metal. A pocket watch, tarnished silver, the kind your grandpa used to carry. "Hope and redemption," the kid croaked, his voice raspy. Then, poof, gone, like a ghost. Richard stared at the watch. It felt warm, wrong. He was a Sterling. Hope and redemption weren't thing. His vocabulary. Back in his penthouse, a glass cage overlooking his empire, the watch wouldn't let him go. Flashes of Lily and Ethan, those two kids from that dumpy foster home he visited for the cameras years ago, kept popping into his head. He'd handed out teddy bears, smiled for the cameras, then erased them from his memory. Now, they were all he could see. He had his people dig. The foster care system was a black hole. Kids vanished. He found Lily, broken, silent. Trapped. Ethan, vanished. Richard wanted to snatch Lily out of there, give her the life she deserved. But the system, it was a fortress. Then he remembered Aurora House, an old Sterling family project, abandoned years ago, meant to be a safe haven for kids. He decided to revive it. His lawyers screamed. His PR team threatened to quit. He didn't care. But then, the pushback started. Powerful people, connected to the foster system, were trying to shut him down, feeding him lies, throwing up roadblocks. And then his genealogists called. The watch? A Sterling heirloom, lost for generations, engraved with one word, Serafina. Who was Serafina? What secrets did she hold? Richard felt a shiver crawl down his spine. Jamal, the watch, the corruption. Could it all be connected? And what would they do to keep the past buried? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Richard felt a shiver crawl down his spine. Jamal. The watch. The corruption. Could it all be connected? And what would they do to keep the past buried? He started digging into Serafina. Nothing. Just a name, lost to time. Then a faded photo surfaced. A young woman, eyes full of fire, holding a baby. The watch was clutched in her hand. The photo was taken in front of Aurora House, decades before it was supposed to be built. The dates didn't line up. Nothing did. He flew Lily to his penthouse. She was a shell, barely speaking. He tried everything. Therapists, doctors, even that weirdo wellness guru his ex-wife loved. Nothing worked. One night, he found her staring at the skyline, tears silently streaming down her face. "What is it, Lily? What's wrong?" he asked, kneeling beside her. She whispered, "They're still there, Mr. Sterling. They never leave." "Who, Lily? Who are they?" She wouldn't say.
just kept repeating, "They're always watching." Then, the bomb dropped. He got a call from his head of security, a guy named Tony. Ex-Special Forces. Didn't scare easy. "Sterling, you need to get out. Now. They know about Aurora House. They're coming." Richard didn't hesitate. He grabbed Lily, hustled her down to the private elevator. As the doors slid shut, he saw them. Men in dark suits, faces like granite, pushing past Tony, weapons drawn. He punched the button for the underground garage. They screeched out in his bulletproof Bentley, sirens wailing in the distance. He looked at Lily, her eyes wide with terror. "It's gonna be okay. Kid, I promise." He drove like a maniac, weaving through the city streets, heading for his private airfield. They had to get Lily out of the country. But then Lily screamed, "Stop! He's here!" Richard slammed on the brakes. He looked around, heart pounding. Nothing. Just a dark alley. "Lily, there's no one here." She pointed, her finger trembling. "The boy, Jamal, he's right there." Richard followed her gaze, and there he was, Jamal, standing in the shadows, grinning. But it wasn't Jamal. The kid's eyes were ice cold, his smile sharp and cruel. "Hello, Richard," the boy said, his voice a low growl. "Or should I say, father?" Richard stared, speechless. Lily gasped. The world tilted. "Serafina was my mother," the boy continued, stepping into the light. "And you left her to die. Now it's time to pay the price." He held up something glinting in his hand. A silver pocket watch, identical to the one he carried. And then Richard saw it. The inscription on this watch. It didn't say Serafina. It said Judas. Richard stared, speechless. Lily gasped. The world tilted. Judas. Not Serafina. Judas. "Father?" Richard finally choked out, the word feeling like poison on his tongue. He hadn't. Could he have? The boy, no, Judas, laughed, a sound that scraped against Richard's soul. "Oh, Richard, you were so busy building your empire, you forgot about the messes you left behind. Serafina wasn't just a fling. She was special, and you threw her away. Left her with me." He took a step closer. Lily whimpered, clinging to Richard's arm. He could feel her trembling. Protect her. He had to protect her. The foster system? That was my playground, Richard. A place to find more like Lily. Broken, discarded, ready to be molded. Judas's eyes glittered with a chilling intensity. "And now, you're trying to take it away from me. Revive Aurora House? You're cutting into my profits, Dad. Can't have that." Everything clicked into place. The corruption, the roadblocks, the men in suits. Judas was behind it all, controlling the system from the shadows. But Serafina? Richard remembered fleeting moments, her laughter, her fiery spirit. A photograph he'd long suppressed in his mind. A pregnancy. He had paid her off, sent her away, so that their child wouldn't ruin his life. His ambition. I didn't know," Richard stammered. A pathetic excuse. He knew. He just didn't care. Judas tilted his head, a dark amusement dancing in his eyes. Didn't know? Or didn't want to? It doesn't matter now. He raised the pocket watch. This belonged to Serafina's father. He was a collector of souls, and now it's yours. Suddenly, the air crackled. A blinding white light erupted from the watch in Judas's hand. Richard threw his arm up to shield Lily. The light intensified, burning away the darkness of the alley. And then, silence. Richard blinked. Lily was still there, shaking, but safe. Judas was gone. Vanished.
But something was different. Terribly different. Richard looked down at his hands. They were young, smooth, unscarred. He looked at Lily. She stared back, her eyes wide with confusion and recognition. "Mr. Sterling?" she whispered, her voice trembling. You look like—" A wave of nausea washed over him. He reached for the Bentley's side mirror. What he saw wasn't his reflection. It was the face of a young man. A face he hadn't seen in decades. He had deliberately buried. He looked like Ethan. He looked like Ethan. His head swam. Ethan? But Ethan had vanished years ago. This couldn't be happening. He scrambled out of the Bentley, Lily glued to his side, her hand gripping his. He reached up, touched his face. The skin was smooth, the jawline sharp. It was Ethan's face, no doubt about it. What's going on?" he croaked, his voice unfamiliar. Higher. Lily stared at him, fear battling with something else in her eyes. Recognition? Hope? "Ethan," she whispered, her voice trembling. Is that really you?" He stared at her, confused. He was Richard Sterling. Damn it. He was. Rich, powerful. But looking at Lily, her eyes shining with unshed tears, he felt something twist inside him. Something he hadn't felt in decades. A memory, faint but persistent. A memory of a small, scared boy, lost in a cruel world. He reached out, touched her cheek. Her skin was soft beneath his fingers. "Lily, it's me, Richard." But even as he said the words, he knew they were hollow, false. Suddenly, a wave of dizziness hit him. He stumbled, Lily catching him. Images flooded his mind. Not of boardrooms and Bentleys, but of cold foster homes, gruel for dinner, and a burning resentment toward the man who had abandoned him and Lily. "Richard Sterling," he gasped, pulling away from Lily. "No, that's not, it can't be." But it was. He knew it, deep down. The watch, Judas, it had somehow switched them. Richard Sterling was gone, his consciousness trapped in the body of Ethan, the boy he had forgotten. And Ethan, or rather Richard, trapped in Ethan's old body, had his life, his power, his memories. And now he was staring at Lily, the girl they had both failed. "Ethan," Lily repeated, her voice stronger now. "What happened?" He looked at her, really looked at her, for the first time. He saw the pain, the fear, the resilience, and he knew, with a clarity that cut through the confusion, that he couldn't let her down again. He couldn't let himself down again. "Lily," he said, his voice steadier now, the echoes of Ethan's childhood inflections starting to creep. It's complicated, but I'm here. I'm not going anywhere." But then a black SUV screeched to a halt in front of them. Men in dark suits piled out, their faces grim. The same men who had been at the penthouse. Judas's men. "There he is," one of them shouted, pointing. "Get him." They surged forward, weapons drawn. Lily screamed. He grabbed her hand, pulling her towards the darkness of the alley. He was no longer Richard Sterling, the powerful millionaire. He was Ethan. A straight kid again, fighting for survival. And he had to protect Lily, no matter what. As they ran, he heard a familiar voice behind him. A voice that chilled him to the bone. "Ethan," the voice called out, laced with mocking laughter. "Where do you think you're going, brother?" He risked a glance over his shoulder. Standing at the entrance to the alley, bathed in the cold glow of the streetlights, was Richard Sterling. But it wasn't Richard Sterling. It was Judas. And he was holding the other pocket watch, the one that said Judas, raised high above his head. But as he watched,
horror washing over him. Judas wasn't the one holding the watch. It was the watch holding Judas. The silver was flowing over his hand, creeping up his arm like a living thing, turning his skin metallic, twisting his features into something inhuman. Judas screamed, a sound of pure agony and terror. Then the watch glowed again, brighter than before. And Judas vanished. Ethan, o grito ecoou, misturado com o som de sirenes distantes. Corremos. As ruas escuras eram um labirinto. Correr era a única opção. Lily agarrada à minha mão, tremendo. Eu era Ethan de novo, mas com memórias demais, pesadas demais. Os caras de terno vinham atrás, sem piedade, sem chance. Entramos num beco ainda mais escuro, sem saída. Merda! Eles surgiram, bloqueando a passagem, armas em punho, rostos de pedra. Acabou, garoto. Um deles rosnou. Olhei para Lily, medo puro nos olhos dela. Eu tinha que fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Fiquem longe dela, gritei, a voz embargada. Um deles riu. Você não é ninguém, Ethan. Só um lixo. Avançaram. De repente, uma luz, forte, vindo de trás deles. Todos se viraram. E então, uau! Uma figura, no meio da luz. Impossível. Serafina. Ela estava ali, linda, radiante, com um sorriso triste. A Serafina da foto. A Serafina do passado. Impossível. Os caras de terno paralisaram, boquiabertos. Não machuquem meu filho, ela disse, a voz suave, mas com um poder que fez o chão tremer. Filho. Eu olhei para ela, depois para Lily, depois para ela de novo. Mãe? Judas sussurrou, vindo de trás dos caras de terno. Ele estava diferente. Normal. Assustado. Mãe, o que está acontecendo? Serafina estendeu a mão. Venha, meu amor. Está tudo bem. Judas hesitou. Os caras de terno tentaram impedi-lo, mas foram jogados para longe como se fossem bonecos de pano. Ele correu para os braços dela. Um abraço longo, apertado. Serafina se virou para mim. O sorriso desapareceu. O olhar era frio, acusador. E você, Ethan? Ela perguntou, a voz carregada de ódio. Você realmente achou que escaparia? Ela apontou, e a parede atrás de mim começou a tremer. Rachaduras surgiram, desmoronando, revelando um espelho enorme, antigo, com uma moldura de prata retorcida. E no reflexo, não era Ethan que eu via. Era Richard Sterling, velho, cruel, assustado. A realidade se despedaçou. A minha cabeça explodiu. Eu não era Ethan. Nunca fui. Eu sempre fui Richard Sterling. E Serafina? Ela sempre soube. Eu não. Era Ethan. Nunca fui. Eu sempre fui Richard Sterling. E Serafina? Ela sempre soube. A sala girou. Lily gritou. A Serafina, aquela visão fantasmagórica, sorriu. Um sorriso cruel. Sempre esteve aqui, Richard, ela sibilou. Preso na sua própria armadilha. O espelho. Meus olhos grudaram naquele espelho. Um portal. Uma prisão. E então, a reviravolta. Aquela que partiu meu mundo em 1000 pedaços. Não era meu reflexo que eu via. Não era Richard Sterling velho e assustado. Era Lily. Lily. A garotinha que eu jurara proteger. A vítima inocente. Lily com meus olhos, com meu rosto. O quê? A palavra morreu na minha garganta. Serafina gargalhou. Oh, Richard, você sempre foi tão cego. Lily não é apenas uma órfã. Ela é. Você. Tempo parou. Lily? Eu? Minhas memórias, meus pensamentos, minha consciência, tudo preso no corpo daquela garota. A Serafina apontou para Judas, que ainda estava paralisado em seus braços. E ele é a chave, o sacrifício. Judas começou a gritar, não de medo, mas de dor. Uma dor lancinante. Sobrenatural. Mãe, o que você está fazendo? Ele implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Serafina beijou sua testa. Libertando você, meu querido. Libertando todos nós.
E então ela fez o impensável. Ela puxou uma faca de prata brilhante e afiada, e apunhalou Judas no coração. O grito dele ecoou pelo beco, um grito que cortou a alma. Ele caiu nos braços dela, sem vida. O beco ficou em silêncio, um silêncio mortal. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Lily, Judas, morto. Serafina largou o corpo de Judas no chão. Se virou para mim. Agora, Richard, ela disse, a voz suave como seda. É hora de você voltar para casa. Ela caminhou até o espelho. Me fez um sinal para segui-la. Eu hesitei. Medo. Terror. O que estava acontecendo? O que ela queria? Eu olhei para o corpo de Judas, depois para Lily, depois para o espelho. Não tinha escolha. Respirei fundo, dei um passo e atravessei o espelho. O mundo explodiu em luz. O mundo explodiu em luz. Caí. Onde eu estava? Não era o beco, não era nada que eu conhecesse. Era branco, totalmente branco, como se eu estivesse dentro de uma nuvem. E então a voz. Finalmente acordado, Richard? Era Serafina, mas não a Serafina fantasmagórica. Era real, forte, linda. Ela estava sentada em uma cadeira, com um sorriso calmo. Atrás dela, uma janela para minha antiga vida. Eu podia ver o espelho do beco. Lily, parada ali, sozinha, e o corpo de Judas. Onde estamos? Eu perguntei, a voz tremendo. No lugar que você sempre evitou, Serafina respondeu. Ela apontou para a janela. Veja, Lily. Ela estava chorando, correndo para o corpo de Judas. Abracei-o, sussurrou alguma coisa. Então algo aconteceu. Uma luz, vindo de Lily. A mesma luz que tinha vindo do relógio. E ela começou a mudar. Não fisicamente, mas algo mudou. Em seus olhos, em sua postura. Ela se levantou, olhou para o espelho, sorriu. Um sorriso frio, calculista. Um sorriso familiar. Não, eu gritei. O que você fez com ela? Serafina apenas sorriu. Eu apenas a libertei, Richard, do fardo de ser você. Ela se levantou, caminhou até mim, segurou meu rosto. Você sempre foi tão egoísta, ela sussurrou. Tão focada no poder, na ambição. Eu queria te proteger, eu gaguejei. Serafina riu. Proteger? Você me abandonou. Abandonou nosso filho. Ela apertou meu rosto com força. Mas não se preocupe. Agora você terá a chance de se redimir. Ela me empurrou para trás. Em direção à janela. Para onde? Você tá me mandando? Eu gritei. Serafina sorriu. De volta para o começo. Para a vida que você desperdiçou. Ela me deu um empurrão final. Eu caí pela janela. Caindo. Caindo. De volta para o beco. De volta para Lily. Mas não era mais Lily. Era eu. No corpo dela. Preso. E ela estava lá fora. Em algum lugar. Livre. Mas não era Lily quem estava livre. Era Judas. De volta à vida. No corpo de Lily. Com meu poder. Com minha ambição. Com meu ódio. E então eu entendi. Serafina não estava me punindo. Ela estava nos usando. Ela precisava de um corpo. E ela acabou de encontrar o perfeito. E ele estava vindo me buscar. Caindo, caindo de volta no beco. De volta para aquela vida. Só que pior. Muito pior. Eu era Lily, preso no corpo dela. E Judas, infernos, Judas tinha minha grana, meu poder, minha vida. Levantei, cambaleando. O corpo de Judas ali, caído. Serafina tinha sumido. Meus pensamentos giravam. Precisava entender. Precisava sair. Dally. Lily? Uma voz. Familiar. Tony, meu chefe da segurança. Ele correu até mim, aliviado. Lily, você está bem? O que aconteceu aqui? Tony não fazia ideia, claro. Ninguém fazia. Eu era Lily. Tinha que fazer ele acreditar. Tony, preciso da sua ajuda. Eu disse, a voz fina, estranha. A voz de uma garota. A garota que eu era agora. Claro, Lily. O que for. Precisamos sair daqui. Agora.
É perigoso. Judas, ele se foi. Tony franziu a testa. Judas, quem é? Ele parou. Olhou para o corpo no chão. Engoliu em seco. Entendi. Vamos. Ele me levou para o carro. Aquele Bentley infernal, agora um símbolo da minha desgraça. Dirigiu rápido, sem dizer nada. Chegamos no antigo penthouse. Fique aqui, Lily. Vou chamar a polícia. Tony falou, me deixando na sala. Polícia? Não, de jeito nenhum. Judas controlava tudo. A polícia também. Tinha que pensar. Tinha que... Olhei no espelho. Vi Lily. Vi mim. Preso ali. Um pânico frio me invadiu. De repente, a porta abriu. Não era Tony. Era ele. Judas. No corpo de Lily. Ele sorriu. Um sorriso que nunca tinha visto antes. Um sorriso de pura maldade. Olá, Richard, ele disse. A voz suave, feminina, mas carregada de veneno. Sentiu minha falta? Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Ele se aproximou, me analisando. Que ironia, não é? Você, preso nesse corpo frágil. E eu, livre, com tudo o que você sempre quis. Você não é Lily, eu consegui sussurrar. Ele gargalhou. Lily, ela se foi. Absorvida, agora. Sou eu, Richard. Sou você, só que melhor. Ele pegou um vaso caro, uma obra de arte. Sabe, sempre invejei sua vida. Seu poder, seu dinheiro. Agora tudo é meu. Ele jogou o vaso na parede, estilhaços por todo lado. E o melhor de tudo, ninguém vai desconfiar de nada. Ele pegou uma arma, a minha arma. Adeus, Richard, ele disse. Foi bom te conhecer. Ele apontou a arma. Eu fechei os olhos. Era o fim. Mas o tiro não veio. Em vez disso, um grito agudo, desesperado. Abri os olhos. Judas, Lily, estava no chão, contorcendo, as mãos na cabeça, gritando. O quê? Eu não entendi. Então vi, no espelho. Não era Judas que eu via, não era Lily, era Serafina. Serafina estava no espelho, com os braços estendidos, como se estivesse puxando alguma coisa. E de Judas, de Lily, uma luz começou a sair. Uma luz forte, vermelha, pulsante. A luz foi em direção ao espelho. E Serafina, ela estava sorrindo. Chegou a hora. Meu filho, ela disse, a voz ecoando pela sala. Chegou a hora de voltar para casa. E então, a reviravolta. Não era Judas que estava preso no corpo de Lily. Nunca foi. Era Ethan, meu filho. Meu filho estava vivo. E Serafina ia levá-lo. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava impedir. Mas o quê? Corri em direção ao espelho. Precisava chegar até ele. Até Ethan. Mas era tarde demais. A luz do espelho engoliu Judas, Lily, Ethan. E Serafina sorriu. Obrigada, Richard. Ela disse. Você me ajudou mais do que imagina. E então ela sumiu. O espelho voltou ao normal. Só que agora, no reflexo, não havia ninguém. A sala ficou em silêncio. Eu estava sozinho, preso. E meu filho tinha se ido. De novo. Eu estava sozinho, preso. E meu filho tinha se ido. De novo. O silêncio gritava. O penthouse parecia uma tumba. Tony devia estar voltando. A polícia. A droga toda. Precisava pensar rápido. Mas a minha cabeça, no corpo de Lily, era um turbilhão. De repente, um toque, leve, no meu ombro. Virei, o coração disparado. Esperava ver Judas, ou Serafina, sei lá qual monstro. Mas era Tony. Lily, você tá bem? A polícia já tá. Espere. Ele olhou para o espelho quebrado, para o vaso, para mim. O que aconteceu aqui? Precisava inventar algo, rápido. Uma história que fizesse sentido, que me protegesse. Mas as palavras sumiram. O medo me paralisou. Então, Tony fez algo inesperado. Ele me abraçou, forte. Tá tudo bem, Lily. Eu vou cuidar de você. Prometo. Um abraço. Era tudo o que eu precisava. Uma faísca de esperança naquele inferno. Mas no fundo, eu sabia que não ia durar. Tony,
Comecei, a voz tremendo. "Eu preciso te contar." A porta se abriu. E não era a polícia. Era uma mulher. Alta, elegante, com um sorriso frio no rosto. Parecia ter saído de uma revista de moda. "Tony, querido," ela disse, com uma voz melosa. Já estava preocupada. Demorou. Ela me olhou de cima a baixo, com desprezo. "Quem é essa garotinha?" Tony ficou pálido. "Sarah? O que você está fazendo aqui?" "Sarah?" Aquela era Sarah, a esposa de Richard Sterling. A minha esposa. "Vim ver se meu querido marido estava bem. Ou melhor," ela sorriu com malícia, "se a nova Lily estava bem." Eu arregalei os olhos. Ela sabia? Como? "Não se faça de sonsa, Sarah." Tony rosnou. "Sai daqui. Isso não é da sua conta." Sarah riu. "Oh, Tony, sempre tão protetor. Mas a verdade é que você não sabe de nada." Ela se aproximou de mim, me encarando nos olhos. "Eu sei de tudo, Lily. Ou melhor, Richard. Sei sobre Serafina, sobre Judas, sobre o espelho. Tudo." O mundo girou. Como ela podia saber? "Eu estava lá," ela continuou, com um sorriso triunfante. "Eu vi tudo acontecer. E devo dizer, foi emocionante." Tony a encarava incrédulo. Você está envolvida nisso?" Sarah deu de ombros. "Envolvida? Digamos que eu ajudei um pouco. Serafina precisava de uma mãozinha, sabe? Para acelerar as coisas." "Você é um monstro!" Tony gritou, avançando para ela. Mas Sarah foi mais rápida. Ela tirou uma arma da bolsa, pequena, prateada, e atirou. Tony caiu no chão, com um gemido. Eu gritei. Sarah me encarou, com um olhar frio. Ele sabia demais. "E você? Você é só um peão no meu jogo." Ela se aproximou de mim, apontando a arma. "Chegou a sua hora, Richard." E então, outra reviravolta. A porta se abriu, e quem entrou não era a polícia. Era ele, Ethan. Não o Ethan do espelho. Não o Judas. O verdadeiro Ethan. Velho, cansado, com um olhar triste, mas determinado. "Sarah," ele disse, com uma voz rouca. "Já chega." Sarah ficou paralisada. "Ethan, mas como?" Ethan ignorou a pergunta. Ele se aproximou de mim, me encarando nos olhos. "Lily, você está bem?" Eu não conseguia falar. Apenas assenti com a cabeça. Ethan se virou para Sarah, com um olhar furioso. "Você sempre foi obcecada por poder, Sarah. Mas agora você foi longe demais." Sarah riu, nervosa. "Você não entende, Ethan. Serafina me prometeu. Ela disse que se eu a ajudasse, eu teria tudo o que sempre quis. Serafina mentiu para você." Ethan respondeu com tristeza. "Ela sempre mentiu para todo mundo." Ele se aproximou de Sarah, com a mão estendida. "Me dê a arma, Sarah." Acabou. Sarah hesitou. Então ela olhou para mim, com um olhar de puro ódio. "Eu nunca vou perder!" Ela gritou. E atirou. Não em mim, não em Ethan, mas no espelho. O espelho se estilhaçou em 1000 pedaços, e no momento em que o último fragmento caiu no chão, o mundo explodiu. Uma luz branca intensa me cegou. E então o silêncio, a escuridão. Eu não sentia nada, não via nada. Onde eu estava? Eu estava morto. De repente, uma voz, suave, familiar. "Richard," ela sussurrou. "Está na hora de acordar." Abri os olhos e vi. Não estava no penthouse, não estava no beco, não estava em lugar nenhum que eu conhecesse. Estava em uma cama, em um quarto branco, e ao meu lado estava Lily. Não a Lily possuída, não a Lily assustada, a verdadeira Lily. E ela estava sorrindo. "Bem-vindo de volta, Richard," ela disse, com um brilho nos olhos. Ou devo dizer, bem-vindo ao mundo real. O mundo real? O que ela queria dizer? "Onde estamos?" eu perguntei, confuso. Lily sorriu. "Você vai entender, com o tempo." Ela se levantou, caminhando até a janela. Olhou para o céu.
Está tudo começando de novo, Richard, ela disse, com um tom misterioso. E dessa vez vai ser diferente. Ela se virou para mim com um olhar que me gelou a alma, porque agora eu estou no controle. E então ela desapareceu, me deixando sozinho, no quarto branco, com a certeza de que nada era o que parecia, e que o verdadeiro pesadelo ainda estava por vir. Eu estava preso. Lily se foi. Ou melhor, seja lá o que era, Lily agora tinha sumido. O quarto branco continuava branco demais, silencioso demais. O que tinha acontecido? Para onde Sarah e Ethan tinham ido? E o que era esse mundo real que Lily mencionou? De repente, a porta se abriu. Era Ethan. Mas não o Ethan velho e cansado. Ele era jovem de novo, forte, com o mesmo olhar frio de Judas. Olá, pai, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Pronto para mais uma rodada? Ethan, meu filho, eu consegui dizer, a voz tremendo. O que Serafina fez com você? Ele riu. Serafina me libertou, pai. Me mostrou a verdade. E a verdade é que o mundo precisa de uma limpeza. E eu vou liderar essa limpeza. Ele se aproximou, tirando algo do bolso, uma faca. A mesma faca que Serafina usou. Sabe, sempre quis saber como era ter seu poder, sua influência. Agora eu tenho tudo. E você não passa de uma lembrança. Ele levantou a faca. Adeus, Richard, ele disse. Foi bom te conhecer. De novo. Fechei os olhos. Era o fim. De novo. Mas de repente, uma luz. Mais forte do que antes. Vindo de mim. Eu senti algo se acendendo dentro de mim. Uma força que eu não sabia que existia. Uma lembrança. De Lily. Do abraço dela. Da esperança. Abri os olhos. E vi. Não era Ethan que estava ali. Era Serafina no corpo dele. Você não vai machucá-lo, eu disse, com uma voz que não era minha. Era a voz de Lily. Serafina recuou, surpresa. O quê? Como? Você não entendeu, Serafina, eu disse. Você pode ter controlado Ethan. Você pode ter me manipulado. Mas você não pode controlar a esperança. E a esperança está aqui, comigo. Eu estendi a mão. E a luz se intensificou. Serafina gritou. O corpo de Ethan começou a tremer. A luz a consumiu. E então tudo acabou. Serafina se foi. Ethan estava de volta. Jovem, confuso, assustado. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu me aproximei dele. O abracei. Está tudo bem, filho. Eu disse, está tudo bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nisso. No fundo, eu sabia que a luta não tinha terminado. Serafina ainda estava lá, em algum lugar, esperando, planejando. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela voltaria. Chegamos ao fim dessa saga insana. Mas a história nunca termina de verdade, né? Vocês sentiram esse final? A verdade é que o universo de Richard Sterling é muito maior do que vocês imaginam. E para vocês que acompanharam cada reviravolta, que vibraram e sofreram junto com a gente, eu tenho um recado urgente. Você precisa se inscrever agora no canal. Isso não é um pedido, é uma ordem. As próximas histórias serão ainda mais loucas, mais surpreendentes e acreditem, vocês não vão querer perder nem um segundo. Esmague o botão de like agora. Mostre para o algoritmo quem manda. Essa é a sua chance de dar aquela força para o canal e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Inunde a seção de comentários. Quero saber tudo o que vocês acharam. Do final. Quem era Serafina? O que vai acontecer com Ethan? Quais são as suas teorias? Este é o momento de demonstrar seu apoio e me mostrar que vocês estão comigo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo. Envie para seus 5 amigos mais viciados em histórias de mistério e suspense. Eles precisam conhecer esse desfecho. Lembre-se, só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então, o que vocês estão esperando? Agora é a hora.